Hoje eu vim aqui trazer uma palavra para abençoar a sua vida, que se encontra em Hebreus 12. Eu quero intitular essa palavra de não se embarace. Hebreus 12, ele começa assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quando ele fala dessa tão grande nuvem de testemunhas, ele está se referindo, muitos acreditam, que ele está se referindo aos testemunhos do capítulo anterior, que Hebreus 11 é conhecido como a galeria dos heróis da fé. É um capítulo, você deve conhecer, onde ele dedica todo o capítulo mostrando feitos de homens de fé, como eles conseguiram fazer grandes coisas através da fé. E muitos acreditam que essa tão grande nuvem de testemunhas seja o capítulo anterior, os homens do capítulo anterior. Outros acreditam que tão grande nuvem de testemunhas podem ser também o mundo espiritual e os anjos ao nosso redor. Mas o que eu quero te trazer aqui é essa questão do deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Ele faz distinção entre embaraço e pecado. Não é a mesma coisa. Embaraço, pecado, você sabe o que é. A Bíblia deixa bem claro que é pecado. É toda transgressão, é tudo que entristece o Espírito Santo de Deus. E basicamente o pecado, ele está, todos eles, ou quase todos eles, mas o homem não cansa de inventar, quase todos eles estão na Bíblia explicitamente. E quando não estão explicitamente, eles estão na sua forma genérica, tipo idolatria. Idolatria, você pode idolatrar várias coisas e às vezes nem se dá conta disso. Coisas, pessoas, outros deuses. Então é uma forma genérica de englobar todos esses pecados. Porém, o embaraço é diferente. O pecado muita gente sabe o que é, mas embaraço é uma coisa que agarra a pessoa, que é um engodo. O embaraço, ele não é pecado. Ele não é pecado, não é o pecado. Mas um embaraço que você não consegue se livrar dele, um embaraço sendo repetido, te prendendo, ele se torna um pecado. Todo embaraço que você não se livrar dele, lá na frente ele se tornará um pecado. Ele te encaminhará para algum pecado. Exemplo claro disso é, por exemplo, ouvir músicas que não são cristãs, músicas não evangélicas, não gospels. É pecado? Não, não é pecado. Porém, para alguns é um embaraço. Para alguns é um embaraço. Outro exemplo. O camarada era um alcoólatra. Se converteu, Deus libertou ele, mas ele gosta de sentar na mesa do bar, porque os amigos dele estão lá e ele quer ficar lá conversando, mas ele não bebe. Ele só quer ficar lá conversando, depois ele vai embora. É pecado sentar na mesa do bar ali e conversar com os amigos durante uns minutos? Não. Mas para aquele indivíduo que era alcoólatra, para ele isso é um grande embaraço, porque aquilo dali vai enredando ele, vai distraindo ele e pode levar ele a cair no pecado. Entende? Por exemplo, outro exemplo, usar o celular é pecado? Não. Mas se você começa a usar o celular de forma exagerada, viciosa, e aquilo começa a te levar a não buscar a Deus, ou a te levar até mesmo a pornografia, ou o computador, você começa a jogar no computador. Não é pecado jogar no computador, mas aquilo às vezes te leva a pornografia ou alguma coisa. Então isso é um embaraço na sua vida. O embaraço ele não é um pecado, mas ele te leva, ele te conduz ao pecado, ele te deixa à margem do pecado. Então, quando ele diz deixemos todo embaraço e o pecado que nos rodeia, ele está falando que há muitos embaraços e também ele está fazendo ele já fez uma alusão ao capítulo anterior, ele está dizendo que esses homens de fé, eles só chegaram ao nível de fé que eles chegaram e conseguiram fazer as proezas de fé que eles fizeram, porque eles não se embaraçaram com nada e automaticamente eles se livraram dos pecados. Ou seja, não estou dizendo aqui que são todos santos, inclusive a Bíblia não fala isso, a Bíblia nunca escondeu o pecado de ninguém. Davi pecou e a Bíblia mostra isso e assim vai. Salomão. Então, o que ele está falando é que essas pessoas viveram a fé, e o justo viverá da fé, porque elas se manteram se livrando, se desengolando, se desembaraçando. Elas se manteram se afastando do pecado. Se você reparar, por exemplo, no capítulo 1 de Jó,
a Bíblia fala que havia um homem na terra de Uz, dos caldeus, cujo nome era Jó, e este era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. É interessante falar sobre isso, eu vou abrir aqui o texto porque é mais interessante colocar o texto aqui. Ele fala assim, ó, Jó, capítulo 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, tudo separado por vírgula. Mas aí, depois do temente a Deus, vem um ponto e vírgula, que é uma continuação sem sair do assunto, mas já é algo diferente. E desviava-se do mal. Ou seja, tem muita gente que é sincero, teme a Deus, procura fazer as coisas certas diante de Deus, mas na hora de se desviar do mal, ela não sabe se desviar do mal. Desviar do mal pode ser você estar parado e o mal vir, você vê o mal vindo ao seu encontro. O mal aqui eu estou me referindo ao pecado, a embaraço. Você vê o mal ao seu encontro e você se desvia. Ou você está indo em uma direção, você vê que o mal está na sua frente e você vai e contorna, porque você quer se afastar da aparência do mal. Você sabe se desviar do mal. Tem crente que acha que é super-homem. Ele acha que ele pode... Não, eu posso, como o exemplo que eu dei, eu posso ficar na mesinha ali, sentado no bar, conversando com os meus amigos. O que tem? São meus amigos. Ele acha que ele é super-homem, que ele vai sempre resistir, até que chega um dia que ele está mais fraco e ele volta ao vício da bebida, por exemplo. Então, embaraço tem muito a ver com se desviar da aparência do mal. Tudo aquilo que você nota que te conduz ao pecado, ou que possa te conduzir a um pecado, você deve se desvencilhar disso da sua vida, tirar isso da sua vida, se desembaraçar. O embaraço, normalmente, ele tira a sobriedade do crente. É o que o apóstolo Pedro, por exemplo, falou. Sede sóbrios, porque o diabo vosso... Vigiai e sede sóbrios, porque o diabo vosso adversário anda em derredor buscando quem possa tragar. Ser sóbrio é o contrário de ser embriagado, por exemplo. Quando você é um cristão sóbrio, você não se embriaga com as coisas, você não se embaraça com as coisas. Porque a embriaguez espiritual ou a cegueira espiritual, você começa a distorcer a sua visão e você começa a cair em pecados, a cair em vergonha. Porque você perdeu a sua sobriedade, sua visão espiritual, você se embaraçou com algo. Então, se você gostou dessa palavra, se inscreve aí no canal, o canal está começando, tem poucos vídeos ainda. E deixa seu like também, comenta alguma coisa para eu saber que eu estou abençoando a sua vida. E compartilha esse vídeo aí com quem você acha que gosta da palavra também, que vai gostar de ouvir essa palavra, que vai curtir essa palavra. Valeu, pessoal!